Boa noite a todos. Vamos Boa começar noite. mais uma reunião do nosso querido Centro Espírita. Adailson acabou de chegar. Seja Boa bem-vindo. noite, meus caros. Hoje temos presença aí do Américo, vai fazer o estudo da noite. E antes do estudo, vamos fazer uma leitura preparatória. E eu vou compartilhar aqui o livro Caminho, Verdade e Vida, capítulo 18. Depois que eu terminar a leitura e as considerações, se houver, pedir para a Silvelene fazer a oração, pode ser? Não sei se ela respondeu. Estava com o microfone fechado. Joinha. Deu, Sim, né? Então tá. desculpe, sim. Não, tudo bem. Eu também já perdi a visão de vocês, aí eu não estou vendo quem que está com o microfone. Então vamos lá. Purificação íntima. Alimpai as mãos, pecadores, e vós, de duplo ânimo, purificai os corações. Tiago, capítulo 4, versículo 8. Cada homem tem a vida exterior conhecida e analisada pelos que o rodeiam, e a vida íntima, da qual somente ele próprio poderá fornecer o testemunho. O mundo interior é a fonte de todos os princípios bons ou maus, e todas as expressões exteriores guardam aí os seus fundamentos. Em regra geral, todos somos portadores de graves deficiências íntimas, necessitadas de retificação. Mas o trabalho de purificar não é tão simples quanto parece. Será muito fácil ao homem confessar a aceitação de verdades religiosas, operar a adesão verbal a ideologias edificantes. Outra coisa, porém, é realizar a obra da elevação de si mesmo, valendo-se da autodisciplina, da compreensão fraternal e do espírito de sacrifício. O apóstolo Tiago entendia perfeitamente a gravidade do assunto e aconselhava aos discípulos a limpassem as mãos, isto é, retificassem as atividades do plano exterior, renovassem suas ações ao olhar de todos, apelando para que se efetuasse igualmente a purificação do sentimento, no recinto sagrado da consciência, apenas conhecido pelo aprendiz, na solidade indevassável de seus pensamentos. O companheiro valoroso do Cristo, contudo, não se esqueceu de afirmar que isso é trabalho para os de duplo ânimo, porque semelhante renovação jamais se fará tão somente à custa de palavras brilhantes. Interessante a mensagem. Para lembrarmos, né, de que, como é dito no texto, né, todos os princípios bons e maus, todas as expressões exteriores guardam aí os seus fundamentos, né, no interior de cada um de nós, né? E aí o principal ponto onde a gente precisa trabalhar, né? Onde precisamos lapidar o nosso íntimo, né? E essa é a parte mais difícil da tarefa, né? Porque a parte exterior é a que todo mundo vê, é a mais facilmente mostrada, né, para todos. Então, a gente acaba esquecendo de trabalhar o que realmente importa, porque ninguém vê, né? Mas a gente esquece que o que está dentro, na verdade, é o que os espíritos veem, os nossos amigos espirituais, toda a nossa equipe espiritual. É ali que eles prestam atenção, muito menos para as questões externas. Então, vou pedir para a Silvelene fazer nossa oração. Vamos então continuar com os nossos pensamentos elevados.
e fazer dessa oportunidade de reunidos em Teu nome, Senhor Jesus. Iniciamos por agradecer todas as bênçãos recebidas, Senhor, na semana que passou e nessa semana, Senhor, que está a caminho. Obrigado, Jesus, pelo lar, pela família, pelo pão nosso de cada dia. Obrigado, Jesus, por tantas bênçãos que envolve a cada um de nós. E nesta noite, Senhor, reunidos em Teu nome, iremos, Mestre querido, fazer reflexões mais profundas, para que possamos, Senhor, sair sempre das palavras vazias e adentrarmos, Mestre, as bênçãos das Tuas leis de amor e paz. Senhor Jesus, abençoe o nosso querido Américo, que irá trazer a reflexão da noite, e todos nós, Mestre querido, que em Teu nome nos reunimos. Também rogo pelo nosso querido Eliseu, que está na UTI, que as Tuas bênçãos, Senhor, o envolvem, juntamente com a sua família, e a todos que o amam nos dois planos da vida. Sê conosco, Senhor Jesus, agora e sempre. Que assim seja. Bom, então, Que assim seja. assim seja oficialmente aí. Vou passar a palavra para o nosso querido Américo aí, para dar o estudo da noite, e já está na tela o capítulo de hoje, tá? Felicidade não é deste mundo. Quem quiser acompanhar pela tela, eu vou passando aqui, tá bom? Obrigado. Boa noite a todos. É muita alegria, né? A gente está pela primeira vez aqui no grupo, participando desse estudo, nesta casa, né? Que de certa forma eu pertenço, embora não conheça a maioria das pessoas ainda, mas todas são da minha estima, do meu coração, e eu tenho muita alegria de estar aqui com vocês. Então, como o Daniel colocou, né? A gente está trabalhando capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, bem-aventurado os aflitos, né? E o item 20, a felicidade não é deste mundo. A gente vai lendo os parágrafos e fazendo algumas reflexões, né? Acredito que também seja participativo o estudo, então vocês também têm toda a liberdade de estar participando, colocando, né? Inclusive divergindo se necessário. Então ele começa, né? Esse capítulo, ele é trazido, eu conferi aqui para não falar bobagem. O Madeleine, que é o cardeal de Berlioz, Paris, 1863. Então ele começa trazendo assim: não sou feliz. A felicidade não é para mim. Exclama geralmente o homem em todas as posições sociais. Isto, meus caros filhos, prova melhor do que todos os raciocínios possíveis a verdade desta máxima do Eclesiastes. A felicidade não é deste mundo. Com efeito, nem a riqueza, nem o poder, nem mesmo a florida juventude são condições essenciais à felicidade. Digo mais, nem mesmo reunida essas três condições tão desejadas, porquanto incessantemente se ouvem no seio das classes mais privilegiadas, pessoas de todas as idades se queixarem amargamente da situação em que se encontram. Então, vamos fazer a nossa primeira parada aqui, né? E vamos refletir um pouquinho. Então, ele começa falando aqui dessa reclamação, né? Que não deixa de ser uma reclamação, porque não sou feliz, felicidade não é para mim, né? A gente já ouviu isso? A gente já falou isso alguma vez, será? Né? Em alguns momentos, às vezes,
né, de maior provação, de maior dificuldade, né, ou de maior desespero, aflição, porque todos nós que estamos na Terra ainda estamos vivendo essas situações, né, de lutas mesmo, né, de grandes vicissitudes. Isso é natural em todos nós, para todos nós, né? E agora, hoje, eu acredito que a maioria de nós, né, de vocês, me incluindo também, já temos um entendimento maior trazido pela doutrina espírita, que alivia um pouco, às vezes, a gente entrar nesses processos, né, de reclamação, de maldizer. Mas quando a gente ainda não tinha, às vezes, esse conhecimento, e principalmente esse conhecimento no esforço de vivenciá-lo, numa compreensão maior, como no texto de abertura coloca 3 condições, né, necessárias para que a gente possa elevar-nos, né, atingir essa plenitude, né, que é a disciplina, a compreensão e o sacrifício. Então, muitas vezes, nós não estávamos ainda com essas construções melhor elaboradas em nós. Então, às vezes, a gente reclamou. E ainda hoje, a gente vê quantas pessoas, né, falando dessa forma, né? Pessoas, às vezes, até do nosso círculo familiar, de amizades, né? Às vezes até mesmo dentro da casa espírita. Então, ele mostra aqui que isso já é uma prova, né, que a felicidade não é deste mundo, trazido lá no Eclesiastes, que é um dos 5 livros, né, do Velho Testamento. Alguém levantou a mão? Escutei um barulhinho. Não, né? Se levantou? Apenas um comentário aqui da Augusta, mas pode, sei lá, Pode falar. tá dando felicitações aqui, bons estudos para nós, que ela tá em viagem, ela tá entrando só para dar boas energias aqui no... Foi Quem? esse o barulhinho que você ouviu aí. Quem foi? Esse barulhinho que você ouviu é só a Augusta, Ah, que ela tá. entrou para dar uma boa sorte aqui, ela tá em viagem, então ela não vai poder ficar na reunião, mas ela deu uma Agradeço a ela. mandou energias positivas. Até nós. Isso. Obrigado, Daniel. Bom, então, o Eclesiastes que traz, né, primeiramente essa frase, né, ainda lá no Velho Testamento. O Eclesiastes, inclusive, né, é um livro que traz algumas contradições, ou contrastes, melhor do que contradições, né? E eu acho que é um dos que mais, eu não sou profundo conhecedor do Velho Testamento, não, mas pelo que eu vi, as considerações que ele traz, né, a nível da brevidade da vida, né, da transitoriedade da vida, do mundo ainda caído, que ele chama, mas seria um mundo ainda inferior, né, é o que mais se aproxima do que a doutrina espírita vem esclarecer para nós, né? Então, ele traz aí que a felicidade não é deste mundo, né? E será que nós, né, temos, assim, perfeita compreensão ou aceitação desse processo, né? Porque a felicidade é uma coisa que todos nós buscamos. Aliás, faz parte, né, do determinismo divino para todos nós, né? Todos seremos felizes, né? Isso é uma condição colocada pelo Pai, né? Onde, quando nós vamos atingir, quando nós estivermos próximo, né, da elevação. Até interessante que a abertura, né, o livro a leitura que o Daniel leu, fala bem desse processo evolutivo nosso, né, dessa construção de valores. E a felicidade é isso, quando a gente estiver com o reino de Deus, né, já mais instalado em nossos corações, nós seremos felizes. Mas ainda estamos distante disso, né? Assim, claro, existe entre nós alguns que já estão um pouco mais avançados, mas mesmo assim
dessa felicidade, né, que nós aguardamos, ou que nos é prometida, ela ainda não está totalmente sentida por nós, vivenciada por nós, né? Aí ele fala que mesmo as condições que no mundo, né, o que a gente almeja de um modo geral, né? Eu estou falando de humanidade. Né? Alguém pode levantar a mão e falar assim: eu não, eu estou querendo me espiritualizar. Eu acho que todos nós, porque nós hoje já temos o entendimento do espírito que somos, né? Do ser espiritual que somos, e isso vai mudando a nossa faixa mental, o nosso conteúdo mental, né? A forma de nós pensarmos diante das experiências da vida, das diferenças da vida. Mas, de um modo geral, a humanidade deseja poder, deseja dinheiro, né? Riqueza, deseja beleza, juventude, né? Estar, saúde, né? Ninguém, ou quase ninguém, né, no mundo, está feliz na doença. Né? A gente está vendo os processos nesse momento da humanidade, né, do findar aí desse ciclo evolutivo da Terra, as doenças parece que aumentando, né? A gente vê muitos processos aí de grandes dores, até pelos processos doentios, né? E das doenças. Mas isso não, raramente a gente se sente feliz nesses processos. Né? Aí ele fala que essas três, né, ele traz três aqui: poder, riqueza e juventude, né, não são condições essenciais à felicidade. Né? Então, o que seria uma condição essencial? Alguém pode querer ajudar aí? Não a felicidade, que é condição essencial, primeiro, né? A paz de espírito? Não, então, a paz de espírito, nós vamos trazer até uma pergunta do Livro dos Espíritos, que vem trazer um pouco dessa resposta para nós. Mas o que seria a condição essencial para realizar qualquer coisa? O que é uma condição essencial? É o que é necessário para nós, né? É a essência daquilo que ele está buscando, tem uma condição para ser realizada. Então, alcançar o reino de Deus? Oi? Alcançar o reino de Deus? Com certeza. O reino de Deus quando a gente alcançar, né? Eu gosto sempre de lembrar Jesus, quando ele fala lá para Hanan, que o que ele veio fazer aqui é fundar esse reino de Deus, né? E ele fala que é a obra divina no coração dos homens. Então, isso, né, foi fundado lá pelo Cristo, ele mesmo falou, né? Vem fundar e está se expandindo. E depois da fundação, né, nós fundamos aí a Casa Espírita há pouco tempo, né, Márcia? E ela está ganhando as proporções a que ela veio, né? Ela está, eu vi no começo aqui das conversas, falando aí de procurar um local, né, marcando aí com o pessoal que vai, né, alugar um imóvel. Né? Então, veja só, foi fundado, agora estamos no processo de estruturar para que o objetivo da fundação se faça, né, verdadeiramente. Então, o reino de Deus também é assim. Né? Quando Jesus criou o reino de Deus, ou fundou o reino de Deus nos nossos corações, com o que ele veio trazer para nós, né? Esse reino está se estruturando ainda. Nós estamos... Oi. Eu penso que a felicidade ela é um subproduto do cumprimento da nossa missão, né? Você falou bem, né? Quando nós pensamos no centro espírita, né? Fizemos um projeto
uma programação, e conforme nós vamos, dando um exemplo, né, de um fato concreto, conforme nós vamos avançando no cumprimento desse planejamento, isso nos dá uma alegria íntima, porque estamos cumprindo a tarefa que nos propusemos. Então, igualmente, a felicidade na Terra, ela tem a ver com isso, né? Com o cumprimento da missão, porque quando nós cumprimos a nossa tarefa, aquilo que nós vamos fazer, estamos nesse caminho correto, provavelmente nós venhamos alcançar aquelas condições, né, que eu acho que você vai falar sobre elas. Isso mesmo, Márcia. Então, porque todos nós reencarnamos, né, com determinadas missões. Está lá na pergunta 132, que você também gosta dessa pergunta, eu sei. Né, que todos nós reencarnamos com determinadas missões para aproximar do Pai, ou seja, para crescer, né, nos potenciais, ou expandir os potenciais divinos em nós. Então, essas missões são aquilo que nós planejamos lá no plano espiritual para cumprir nessa ou em determinada reencarnação ou nessa encarnação, né? E isso é que vai nos dar essa alegria íntima, é o que vai nos dar são passos para a felicidade, né? Quando a gente vai cumprindo aquilo que a gente planejou, intimamente a gente vai sentindo uma leveza, né? Vai sentindo um bem-estar, um estado mesmo de alegria, porque a felicidade é um estado íntimo, né? E que a felicidade verdadeira, esse estado é quando o espírito se realiza, né? Na Terra, a felicidade do mundo, nós vamos falar daqui a pouco sobre isso, são as realizações do mundo, mas elas são passageiras. A felicidade do espírito não, ela é eterna. E sobre isso, até a pergunta 922 do Livro dos Espíritos fala um pouquinho para nós. Ele fala assim, a felicidade terrena é relativa à posição de cada um. Não, isso é uma afirmativa. A felicidade terrena é relativa à posição de cada um. O que basta a felicidade de um faz a infelicidade do outro. Existe, entretanto, uma medida de felicidade comum a todos os homens. Ou seja, essencialmente, existe alguma coisa que pode dar para nós esse estado de felicidade, ainda na Terra? Aí ele responde assim: para a vida material é a posse do necessário. Para a vida moral, a pureza da consciência e a fé no futuro. Então, olha, vamos começar pelo espiritual, né? Para a vida moral, que é a pureza de consciência. O que é a pureza de consciência? É a consciência tranquila, consciência reta, é o dever retamente cumprido. Então, quando eu cumpro os meus deveres, que a Márcia chamou de missão, né? E o Evangelho também traz lá a missão da nossa encarnação, isso já é suficiente para um estado de felicidade íntima. Muitas vezes nós não somos felizes ou não sentimos esse estado de felicidade porque nós desviamos dos nossos objetivos essenciais, né? Os nossos objetivos existenciais, o que nós estamos fazendo aqui, né? Porque muitas vezes nós achamos que nós estamos aqui para possuir muitas coisas, para ter um sucesso profissional. Nada impede de ter e de buscar, porque todo progresso faz parte da lei de progresso. O homem deseja progredir sempre, né? Mas não podemos deixar de lado o que é a essência. Por isso que eu trabalhei aqui essa questão do essencial, né? Da condição essencial.
não só a felicidade, a tudo. A gente vai buscar o que é a essência. Porque às vezes a gente fica na periferia e não entra na essência. E aí nós distanciamos da felicidade. E isso é o que acontece, na maioria das vezes, né, na busca das coisas do mundo. Esquecendo que somos seres, essencialmente, somos seres espirituais. Então, isso é uma reflexão importante para a gente fazer. E no mundo, ele coloca aqui, na condição material, né, é a posse do necessário. Mas será que nós nos contentamos com o que é necessário? A questão sobrevivência humana, né? Muitas vezes nós queremos o supérfluo e somos infelizes por não conseguir o supérfluo. Isso nos traz uma frustração, isso nos traz, porque nós ainda trazemos em nós, às vezes, inveja, às vezes, ciúmes, condições inferiores, que se a gente não se igualar ao outro, a gente não se sente bem, não se sente feliz. Embora eu tenha aquilo que eu preciso, que é necessário, eu desejo estar na condição do outro. Então, olha só que não precisaria. E quando eu desvio do que é essencial, do que é necessário, começa a vir os processos de dificuldades íntimas. E vem as infelicidades, né? E aí ele fala aqui no Evangelho que mesmo que tivesse tudo isso junto, não bastaria para a felicidade. Todos aqueles poderes da terra, né? Riqueza, beleza, tal, não bastaria para a felicidade. E a gente vê isso muito, que os índices não gostam de mostrar, mas as questões de suicídio, por exemplo, né? Que quantos jovens têm a juventude, ricos têm a riqueza, né? Às vezes até em posições de poder, de liderança, acabam cometendo suicídio. E, aliás, nessas classes são onde mais acontece. Então, não é isso que traz felicidade, porque ninguém se suicida por felicidade, né? Alguma coisa no íntimo não está bem. Não é isso? Vou passar para o próximo parágrafo. Alguém quer comentar alguma coisa? Então, vamos lá. Então, diante de tal fato, e essa recorrência da insatisfação, da reclamação, né? Diante de tal fato, é incontestável que as classes laboriosas e militantes invejem com tanta ânsia a posição das que parecem favorecidas pela fortuna. Neste mundo, por mais que faça, cada um tem a sua parte de labor e de miséria, de cota de sofrimento e de decepções. Deixa eu ver se eu pulei alguma coisa. Não. Donde facilmente se chega à conclusão de que a Terra é lugar de provas e expiações. Então, mesmo aparentemente, né, parecendo que nós vivemos, ou alguns vivem, numa condição privilegiada, não há privilégio, né, nas leis de Deus, e muito menos, né, nas condições em que nós nos encontramos vivenciando no mundo. Né? Então, mesmo aqueles que aparentemente, como ele coloca aqui, estão favorecidos, eles trazem também as suas dores, as suas aflições, né, o seu sofrimento, porque todos nós na Terra estamos nesse processo. E as condições de diferenças que existem são apenas as necessidades evolutivas de cada um de nós. Então, nós trazemos necessidades diferentes. E ora estagiamos num ponto, ora estagiamos em outro. Todos nós já temos ciência disso. Mas, mesmo assim, por aquelas dificuldades íntimas, né, que aqui ele coloca como a inveja, nós desejamos sempre o lugar do outro.
E isto é um motivo de infelicidade, uma dificuldade para que sejamos felizes. Porque a felicidade não é a construção do reino de Deus em nós. Se é a construção do reino, tudo que nos afasta da construção do reino, que é o bem, né, que é esses estados, né, de benevolência, de indulgência, de perdão, né, que é a caridade, né, tudo que nos afasta disso, que são os vícios morais que nós trazemos, são motivos de dificultar a nossa felicidade, ou de trazer até a infelicidade. Então, a gente tem que compreender esse processo, né, da Terra. Eu vou ler outra pergunta do Livro dos Espíritos. Estão todas nesse mesmo capítulo, né? Ou nessa quarta parte, quando fala, deixa eu pegar o livro aqui, ó, das esperanças e consolações. É o início da quarta parte, capítulo 1, das penas e gozos terrestres. Então, ele traz para nós assim, ó, o homem pode desfrutar na Terra de uma felicidade completa? Aí ele fala, não, uma vez que a vida lhe foi dada como prova ou expiações, mas depende dele amenizar esses males e ser tão feliz quanto se pode ser na Terra. Então, olha, mesmo na Terra, a felicidade ainda não sendo deste mundo, nós podemos ser felizes aqui. Dentro da proporção que nos é possível. E como que é essa felicidade? Ora, depende da compreensão, da aceitação das experiências que nós vivemos. Então, quando nós compreendemos o porquê de cada experiência, né, que eu sou convidado a vivenciar aqui na Terra, mesmo as de dor, mesmo, né, as de sacrifício, sacrifício faz parte da pureza, está lá na leitura inicial. Né? A gente tem mais facilidade para aceitar a experiência, ou seja, nos revoltamos menos ou nem nos revoltamos, né? Não reclamamos, não nos queixamos, e isso são passos para a felicidade. Quando eu compreendo que aquilo que eu estou vivendo é para o meu bem, mesmo que, às vezes, até difícil compreender, né? Mas o conhecimento nos dá essa compreensão. O conhecimento da verdade, né? Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Libertará desses sentimentos equivocados, né, doentes, que nós trazemos. Então, quando eu me aprisiono, quando diante de uma experiência, eu me revolto, eu não aceito, né? Eu fico triste. Não que a tristeza, processos melancólicos, né? Ou tristeza continuada, é claro que nós sentimos uma pessoa querida, caso do Eliseu, né, nosso irmão, que está nesse processo, a gente sente, claro, ninguém vai ficar alegre, não é esse o sentido. Mas você compreendendo que é um processo natural e que todos nós, né, de uma forma ou de outra, passaremos por ele, nos traz um alívio no coração. A gente não questiona Deus, né? Não duvida da bondade de Deus. A gente entende os processos. E isso são construções que nos levam à felicidade. Né? Tranquilo aí, gente? Alguém quer colocar? Eu falei do Eliseu, viu, Márcia? Mas meu irmão teve no CTI, na Silvia está aí, de terça a sábado agora. Foi entubado 2 vezes. Então, são processos, né, que os espíritos passam até para reflexão íntima. Né? A gente, o corpo está doente, mas o espírito não. O espírito está recebendo ali todo o conteúdo, né, das vibrações, todo o conteúdo de reflexões que ele necessita fazer diante da experiência.
Então tem sempre bem. Né? A gente precisa enxergar sempre o bem. Porque se Deus é amor, se Deus é bondade, é Pai, não tem nenhuma experiência na Terra que não seja para o nosso bem, para o nosso crescimento. Então a gente precisa, assim, ampliar essa nossa visão. E isso é o que vai nos dar felicidade. Né? Tranquilo? Chegou o meu tempo aqui. E, Américo, Aí, fala. assim, eu penso também que assim, a questão da felicidade, e vejo que está implícito no que vocês estão falando, é a mudança de paradigma, né? De referência, de ponto de vista, né? Sim. Então, a felicidade não é deste mundo material, né? Deste mundo que nós encontramos aqui, né? Ela pode ser aqui, mas de um outro mundo, né? Do mundo extrafísico, né? Do mundo do sentimento, né? Ela é sentida, né? E aí cada um sente de uma forma, né? Mas ela vem pelo sentimento, né? Ela não está neste mundo material, né? Mas mesmo que a gente a sinta aqui nesse mundo material, ao meu ver, né? Mas é a percepção do grau de evolução do espírito, né? Do seu momento já de percepção da vida, né? Uhum. Então, é o Adailson que falou, né? Isso. Foi. Bom, eu faria uma ligação com a fala de Jesus a Pilatos. Meu reino ainda não é deste mundo. Né? Quando Jesus fala isso, ele não está falando que o reino dele é do mundo espiritual. Porque o mundo espiritual é uma continuidade do mundo terreno. Se eu retorno para lá com as minhas imperfeições, né, com as minhas mazelas, com os meus queixumes, eu vou continuar no plano espiritual na mesma condição que eu saí daqui, até que eu trabalhe essa transformação, essa mudança. Então, estando no plano espiritual, eu não estou no reino de Jesus. Então, onde que é o reino de Jesus ou aonde é a felicidade? Que são sinônimos, o reino de Deus, né, e o reino e a felicidade são sinônimos. São estados que nós vamos alcançar dentro de nós. Jesus fala, o meu reino, eu não procuro o reino nem aqui nem acolá. Ele está dentro de vós. Né? Então, a felicidade, ela se instalará na nossa intimidade, ou vamos sentir, quando nós crescermos como espírito. Não importa se estamos encarnados ou não importa se estamos no plano espiritual. É um estado íntimo. Aí nós estaremos construindo o reino de Deus em nós, no processo de expansão, né, dos dons divinos, dos nossos potenciais, e nos aproximando do Pai. O Pai, Deus, são as suas leis de amor, de bondade, né, de misericórdia. Então, esse é o estado em que nós devemos entrar pelas experiências que a Terra, que a reencarnação nos propicia, nos, né, oferece. Aí nós... Bem melhor colocado, Américo. Assim, o estado, né? É um estado não é o local. Não é o local, exatamente. Porque a gente ainda, né, tem grande dificuldade de entender esse processo. Que o reino está dentro de nós. Que a felicidade está dentro de nós. Não depende de nada externo. Né? Porque se dependesse de alguma coisa externa, né, a lição lá fala, né, é aquele de duplo ânimo. Não foi isso, Daniel? Né? Buscai também a purificação. Então, Américo e Adails, eu gosto, assim, de perceber como o Livro dos Espíritos, ele tem, né, suas partes. Então, nós vemos a parte primeira, né, falando do mundo
material, né, da dimensão material, a parte um outro segmento, a dimensão espiritual, que em verdade é uma continuação dessa dimensão material, né? É uma matéria, um material ainda, porém numa outra dimensão, né? E quando fala das esperanças, das consolações, da felicidade, então aí é uma dimensão consciencial, né? Uma dimensão em que ocorre a expansão da consciência, né, para frente, para o alto, e a felicidade está nessa dimensão, né? Então, é algo que está ligado à consciência, que é justamente onde estão escritas as leis de Deus. Exatamente, eu ia falar, e o que é a consciência, né, para o espírito? É Deus em nós, né? Essa é onde estão as leis divinas. Então, esse estado consciencial, né, ali está a felicidade. Quando eu fazer com que essas sementes que foram colocadas ali em estado latente se expandam, cresçam, né, se multipliquem, ali nós estaremos alcançando esse estado de felicidade ou de uma consciência mais plena, né? Bom, vamos seguir, né, gente? Senão é interessante, né? O Evangelho, ele traz muitas reflexões e interpretações, né? A gente ficaria aqui num trecho desse, né, Márcia, falando a noite inteira. E teria assunto para a gente falar, porque cada um de vocês, com o conhecimento que tem, poderia estar acrescentando para a gente aqui, né? Mas a gente tem uma missão, né, em tentar trazer o máximo possível que esse item está nos conduzindo. Então, vamos para o próximo parágrafo. Olha, assim, pois, os que pregam que ela é a única morada do homem, a terra, né, e que somente nela, em uma só existência, é que lhe cumpre alcançar o mais alto grau da felicidade, das felicidades, que a sua natureza comporta, iludem-se e enganam-se os que os escutam. Excepcionalmente, este globo apresenta as condições necessárias à completa felicidade do indivíduo. Então, a gente precisava entender, né, o que é a felicidade realmente. A gente já discutiu um pouquinho aqui. Né? Então, esse estado íntimo. O mundo vê a felicidade, né? Aqueles que acham que a felicidade está aqui, que nós vamos construí-la ou vivê-la totalmente, né? Aqui, ou é possível vivê-la totalmente aqui, aqueles caras que se enganam aqui, é porque nós buscamos a felicidade nas coisas efêmeras. Onde está a felicidade? Né? Na compra de um carro, de uma casa, né? De usar uma roupa de marca, ou de ter uma beleza física, né? Onde está a felicidade para a humanidade? Muitas vezes nessas coisas. E nunca vão encontrar aí a felicidade, né, verdadeira ou duradoura, né, porque isso não é íntimo, isso é externo. Então, tudo que é de fora é transitório, né, só é permanente aquilo que nós buscamos expandir em nós. Então, a felicidade, né, para o espírito, a felicidade que nós temos que buscar é aquela, né, que o espírito pode alcançar, que é o seu progresso, que é o seu crescimento, que é onde eu vou me aproximando desse estado de felicidade. Já comentamos bastante sobre isso, né? Aí ele fala assim, ó, em tese geral, pode afirmar-se que a felicidade é uma utopia e a cuja conquista as gerações se lançam sucessivamente, sem jamais lograrem alcançá-la. Se o homem ajuizado é uma raridade neste mundo,
o homem absolutamente feliz jamais foi encontrado. Então, aí eu fiz uma relação aqui com a pergunta 921. Concebe-se que o homem será feliz na Terra quando a humanidade estiver transformada? Mas, enquanto isso, cada um pode garantir para si uma felicidade relativa? E a resposta é o seguinte: o homem é quase sempre o agente da sua própria felicidade. Ao praticar a lei de Deus, se pouparia dos males e desfrutaria de uma felicidade tão grande quanto comporta sua existência grosseira. Então, de novo, né, os Espíritos, aqui no Livro dos Espíritos e no próprio Evangelho, vem mostrar para nós que só depende de nós esse estado de felicidade. E depende daquilo que eu faço diante das experiências no cumprimento da lei. Quando eu me aproximo dela, eu estou na construção dessa felicidade. Quando eu distancio dela, eu estou no processo, né, de dificuldades. Então, ele fala, depende exclusivamente da gente. Então, nós queremos ser felizes? Queremos. Aí a pergunta, o que eu estou fazendo para isso? Porque o conhecimento espírita, nós já temos. Nós não podemos mais alegar desconhecimento. E será que eu tenho essa consciência de querer ser feliz? Estou usando todos os meus recursos para isso? Ou ainda estou dando vazão às questões, né, das alegrias, das situações de prazeres do mundo, mesmo sabendo que isso poderá me afastar dessa felicidade que eu tanto almejo? Que eu posso viver no mundo, aproveitando tudo que ele tem, né, sem deixar me contaminar, né, pelo orgulho, pelo egoísmo, pela vaidade, né, por tudo aquilo, pela prepotência, por tudo aquilo que me distanciaria, ou prejudicando quem quer que seja, para construir aquilo que eu chamo, né, de valor do mundo. Então, se a gente tiver essa consciência e nos esforçarmos para viver isso que nós já sabemos, nós estaremos no caminho da felicidade. Mas se eu, né, continuar alimentando aquilo, né, minhas posturas de ontem, do passado, né, nós vamos estar de novo nos comprometendo e dificultando, né, um futuro de felicidade para nós. Então a gente precisa, assim, ser muito sincero conosco. Será que eu quero mesmo? O que não me serve mais, eu já sei. Eu já consegui afastar aquilo que eu não quero mais, pelo conhecimento, e não quero que o sentimento alimente aquilo. Se não é bom para mim, por que eu vou insistir? Eu vou permitir, pelo menos. É um esforço, é sacrifício. Lembra lá o texto de abertura foi muito propício, foi escolhido a dedo pelo Daniel. Sem sacrifício, sem disciplina, sem esforço, né, não tem crescimento. Ninguém cresce por osmose, não. Né? Nesse estágio que nós estamos, nós precisamos assumir as rédeas da nossa evolução, do nosso crescimento moral. Porque quem mais é dado, mais será pedido. Então a gente não pode mais alegar desconhecimento.
né? Essa é a notícia triste para nós, né? Que ainda gostamos das coisas fáceis do mundo, ou dos prazeres, né, mórbidos do mundo. Então, vai ser cobrado. A gente vai ser responsável, né? Pedi e obtereis. Pedimos para estar espíritas. Agora nós vamos ter que realizar, né, o que a responsabilidade que esse pedido nos trouxe. Tranquilo aí, gente? Eu acho que o tempo está acabando, né, Márcio? O Daniel, que está coordenando. Temos mais 5 minutos aí. Então, eu vou dar uma lida aqui no final do texto e abrir para que a gente possa discutir alguma questão, se quiser, tá? Então, ele fala assim, o em que consiste a felicidade na Terra é coisa tão efêmera para aquele que não tem a guiá-lo a ponderação que, por um mês, uma semana de satisfação completa, todo o resto da existência é uma série de amarguras e decepções. E notai, meus caros filhos, que falo dos venturosos da terra, dos que são invejados pela multidão. Então, muitas vezes, só um comentário rápido aqui, por um prazer momentâneo, a gente compromete, né, toda uma existência, todo um plano de amor que foi feito para que a gente pudesse estar, né, caminhando com mais segurança no sentido, né, do nosso progresso moral e espiritual. Então, e muitas vezes a gente se deixa levar por esses momentos, né, pelas tentações, né, que ainda trazemos, esse pano de fundo contaminado, né, em nós. Como fala lá Tiago, quando ele fala das tentações, né? Somos tentados e engodados pelos nossos próprios... a palavra que fugiu aqui. O Tiago fala isso para nós. Concupiscência, né? Por aquilo que trazemos na nossa intimidade. Aí, continuando, ele fala assim, consequentemente, se a morada terrena são peculiares a provas e expiações, forçoso é se admitir que há lures, né, moradas a mais favorecidas, onde o espírito, conquanto aprisionado ainda no corpo de carne, numa carne material, possui em toda a plenitude os gozos inerentes à vida humana. Tal a razão porque Deus semeou no vosso turbilhão esses belos planetas superiores, para os quais os vossos esforços e as vossas tendências vos terão gravitado, vos farão gravitar um dia, quando vos achardes suficientemente purificados e aperfeiçoados. De novo o texto de abertura, né? Mas é por isso que no Evangelho, num dos primeiros capítulos, né, Kardec tem ali uma sabedoria, né, de organizar esse bom senso, colocou lá muitas moradas na casa do Pai, para que nós, né, espíritos ainda, que moramos, que habitamos um planeta, né, de provas e expiação, que significa, né, ainda de dor e aflição, nós saibamos que o nosso futuro é de luz nesse mundo, né, nessa criação divina de estrelas que brilham, né, nos convidando para caminhar até lá. Então, é muito bonito, eu acho isso, né? A gente sentir que o que nos aguarda é sempre o melhor. Sempre o melhor. Se estamos passando por situações hoje,
né, que ainda trazem para nós essas condições de dificuldades, ao saber passar, né, ao nos conformar, ao aceitar, né, mas ao fazer, não paralisar diante delas, a gente estará caminhando para esses mundos mais felizes, que é o que nos aguarda, né? Todavia, não deduzas das minhas palavras que a terra esteja destinada para sempre a ser uma penitenciária. Não, certamente, não certamente. Dos progressos já realizados, podemos facilmente deduzir os progressos futuros. E dos melhoramentos sociais conseguidos, novos e mais fecundos melhoramentos. Essa a tarefa imensa, cuja execução cabe à nova doutrina que os Espíritos vos revelaram. Então, eu sempre costumo dizer que nós estamos sendo convidados, num momento assim, de grande importância da Terra, né, que é a transformação final desse ciclo, né, a ser esses instrumentos de Jesus para exemplificar o bem e o amor. Porque a doutrina espírita tem essa missão na Terra. Ela chegou no final do século, né, no final da era, né, de expiação e provas, para uma regeneração, porque nós, os espíritos que assumimos estar na doutrina espírita, já trazemos em nós condições de nos regenerarmos perante as leis de Deus. Nós já temos essa condição. E isso é muito esperançoso. Isso nos fortalece muito. Mas lembra que também no Evangelho traz lá muitos os chamados, poucos os escolhidos. Muitas vezes, mesmo tendo as condições, estando sendo convidados, nós muitas vezes podemos negar esse trabalho, que é nosso, neste momento. Como disse lá a missão dos espíritas, né? Os apóstolos da nova era. Então, gente, nós temos que exemplificar esse bem que a gente já compreende, já aceita, né? E tem que passar, então, a sentir, para que o outro que esteja contracenando conosco possa também sentir da nossa parte essa serenidade, essa leveza. As situações são difíceis, mas nós podemos estar bem diante delas. Depende só de nós, e nós temos condição. Então, a doutrina espírita veio nos dar essa condição, né? E a gente tem tudo para realizar o papel, a missão que nos cabe nesse momento, né? Assim, pois, meus queridos filhos, que uma santa emulação vos anime, e que cada um de vós se despojem do homem velho. Deveis todos consagrar-vos à propagação desse espiritismo, que já deu começo à vossa própria regeneração. Corre-vos o dever de fazer que os vossos irmãos participem dos raios da sagrada luz, mãos portanto à obra, meus muito queridos filhos, que nesta reunião solene todos os nossos corações aspirem a esse grandioso objetivo de preparar para as gerações por vindouras um mundo onde se não seja vã a palavra felicidade. Então, se ela ainda não é deste mundo, nós estamos com esse compromisso com Jesus e com essa oportunidade bendita para nós próprios, para que possamos, né, ser esses instrumentos de Deus e de Jesus nesse momento da Terra. Então, ele coloca aqui para nós que essa tarefa
é a divulgação, a propagação do Espiritismo. E ele não se fará com palavras, ele se fará com as nossas ações e sentimentos em relação a tudo aquilo que somos chamados a viver. Então, que Jesus nos abençoe, agradeço a oportunidade, passo a palavra para quem quiser, que a gente possa estar, quem quiser comentar, né, ou discutir alguma questão, a gente está à disposição. Muito bem. Alguém tem alguma consideração a fazer? Se necessário, se alguém quiser ficar até depois da reunião para comentar alguma coisa, pode. A gente encerra a reunião e a pessoa pode ficar, falar alguma coisa. Tá bom? Mas é um tema muito denso, né? Muito profundo. E é um tema que nos atinge a todos, né? Falar de sofrimento, infelicidade é com a gente mesmo, né? Então é algo que eu acho que tocou aí o coração de todos. Muito obrigado, viu, Américo, Eu que agradeço. pelo estudo, foi muito bom, muito proveitoso. Espero contar com a sua presença mais vezes aqui para dar essa palavra sua aí, foi muito proveitosa para nós. Tá? A próxima já está marcada, viu, Daniel? A Júlia não já marcou aí. O 24/6, né, Júlia? Isso. É a outra Júlia. Tem duas? Não, é Julieta, eu sei. É a Júlia daqui, Júlia. Mas é isso, pessoal. Então, eu vou ver se a Silvia pode fazer a oração para nós. Posso sim, Daniel. Aí faz também pedir pelos hospitalizados, né? De forma geral, e também pelo Eliseu, né? E pelo irmão dela, né, também. Sim, sim, eu não ouvi essa parte que o Américo falou. É o seu irmão, né? Uhum. Ah, tá. Juliane até perguntou quem que era, eu falei, não consegui ouvir quem. É meu irmão. Então vamos elevar os nossos pensamentos a Jesus, com os mais puros sentimentos, e agradecer pelas bênçãos recebidas, pelo estudo dessa noite, pela oportunidade bendita da reencarnação nesse corpo, que é o templo do nosso espírito e o instrumento para a nossa evolução. Vamos agradecer ao Pai, que está no comando de todas as coisas, por todos os bens que nos concede, pela experiência que nos permite, para que possamos aprender a amar, a tolerar, a compreender, a servir, e assim nos tornarmos espíritos melhores e mais felizes. Pedimos para que possamos fortalecer a nossa fé e a confiança nos desígnios de Deus, na vivência de cada experiência de nossas vidas. Pedimos, Senhor, que ampare a todos os irmãos que estão hospitalizados, que estão necessitando do amparo dos nossos irmãos em espírito, do Eliseu, do Maurício, e de todos que estão passando por aflições maiores, que eles possam, Senhor, receber o seu amparo e a sua bênção. E que a luz do seu amor, Mestre, nos envolva a todos nós, nos mantendo em boas vibrações. Que assim seja. Que assim seja. Que assim seja. Obrigada a todos. Prazer estar aqui com vocês. Boa noite.